Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a terceira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos mediadores e apóstolos das alianças. Uma vez que em Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 6 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Graças a Deus. Neste vídeo, em especial, verificaremos o seguinte tema: as semelhanças existentes entre os mediadores e apóstolos das alianças. As semelhanças existentes entre os mediadores e apóstolos das alianças. Amém? Graças a Deus. Em vídeos anteriores já vimos que havia distinções entre os mediadores das alianças, entre Moisés e o Filho amado. Entretanto, temos visto, há pelo menos 2 vídeos anteriormente, as semelhanças entre tais mediadores. Existem semelhanças? Sim. Segundo o santo apóstolo Pedro, no livro de Atos, pregando aos judeus, convidando-os, exortando-os a se converter a Cristo, arrependendo-se de ter o rejeitado. Nessa pregação, ele cita uma profecia mosaica, que saiu da própria boca de Moisés, segundo a qual, no futuro, pós-era mosaica, Deus levantaria um profeta semelhante ao próprio Moisés. E segundo o próprio Moisés,
caso Israel não ouvisse aquele profeta, não cresce em suas palavras, não recebesse o seu ministério, aqueles dentre Israel que assim se comportassem em relação a tal profeta, segundo o próprio Moisés, seriam extirpados do meio do povo de Deus. Quer dizer, deixariam de gozar da condição de povo de Deus. Portanto, São Pedro se valeu daquela profecia de Moisés para atribuir seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, convidando ao mesmo tempo Israel ao arrependimento. E nessa profecia, o próprio Moisés disse que o futuro profeta, segundo São Pedro, o próprio Cristo, seria semelhante a ele. Por isso estamos vendo as semelhanças entre o mediador e apóstolo da anterior aliança Moisés e o mediador e apóstolo da nova aliança Cristo. E não custa ler essa pregação de São Pedro, onde ele cita a profecia mosaica, que deixa claro a semelhança entre Cristo, entre Moisés e Cristo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 19 e 24. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, eis a profecia mosaica, da qual se vale o santo apóstolo Pedro. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Continua São Pedro. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Graças a Deus. Eis aí a pregação de São Pedro, a qual ele chama Israel ao arrependimento, por ter entregado o Filho amado aos romanos para ser morto por crucificação. E ao mesmo tempo que ele convida-os ao arrependimento, ele lhes demonstra que aquele que tinha sido rejeitado por eles era o cumpridor da profecia mosaica. E nessa profecia mosaica se revela, se manifesta que há, sim, semelhança entre os apóstolos e mediadores das alianças. Pois bem, qual semelhança examinaremos neste vídeo? Tanto Cristo quanto Moisés são aqueles levantados por Deus para realizar um movimento para fora. Vou repetir, tanto Moisés quanto Jesus Cristo, tanto o apóstolo e mediador da anterior aliança, quanto o apóstolo e mediador da nova aliança, ambos foram levantados por Deus, para Deus se servir deles, para realizar um movimento para fora. Você, caro espectador, sabe, está ciente que Deus levantou Moisés e, através do seu ministério, tirou para fora do Egito a Israel. Mas Deus também, ao levantar seu Filho amado, autor e consumador da fé, apóstolo e sumo sacerdote da nova aliança, mediador e apóstolo da nova aliança, também lhe incumbiu de fazer, realizar, seu líder de um movimento também para fora. Sim, caro espectador. E o primeiro texto que vamos refletir sobre isso está no Evangelho de São João, no capítulo 9, a partir do verso 35.
avançando pelo capítulo 10, do 1 ao verso 21. É o texto no qual se descreve que o cego de nascença que Cristo curara foi expulso da sinagoga pelos judeus. Ele que até então convivia na sinagoga, apesar de cego. Ele que estava na sinagoga e tinha o direito de ouvir a leitura da lei dos profetas, se vê intimado a negar Cristo, a apontar Cristo como um pecador. E ele resiste e aponta Cristo como um profeta. Ele resiste, chega a ponto de dizer que ele não poderia, Cristo, Jesus de Nazaré não poderia ser pecador, porque Deus o usou para fazer um milagre extraordinário, a cura dele, cego de nascença. E qual foi a reação da liderança judaica? Qual foi a reação deles? O expulsaram. O Senhor, ciente disso, foi ao encontro dele. E ele confirmou sua fé diante do Senhor, o adorando, e reconhecendo e crendo, e assumindo a fé em Jesus de Nazaré como sendo filho de Deus. Os judeus estavam próximos e viram tudo isso. Se queixaram porque Cristo os chamou de cego, dizendo que tinha vindo para que os cegos vissem, no caso do cego de nascença, e os que vissem ficassem cegos. O caso da liderança religiosa judaica, que apesar de ter visão natural, não tinha visão espiritual. E como eles não tinham entendido perfeitamente o que ele lhes dizia, ele conta a parábola do bom pastor. E nessa parábola, diferentemente da parábola de Mateus 18, da ovelha perdida, Cristo se apresenta não como um pastor que vai ao encontro da ovelha fora do aprisco e a traz para dentro de um aprisco. Não. Na parábola do bom pastor de João capítulo 10, ele se apresenta naquele contexto em que o cego de nascença tinha acabado de ser expulso da sinagoga. Ele se apresenta como um pastor que tira para fora do aprisco suas ovelhas, querendo ele deixar claro à vista dos judeus que estavam ouvindo aquela parábola, que aquele movimento ocorrido na vida do cego de expulsão da sinagoga era esperado por ele, o Salvador, porque ele é aquele que veio para tirar para fora os seus. Para fora do que, pastor Davi? De todo o credo religioso existente até então, inclusive o judaísmo, inclusive a fé, a obediência à lei. Quando da chegada do reino de Deus pelo ministério de Cristo, quando da chegada do reino de Deus por meio do Santo Evangelho, todos que estiverem tudo que é forma religiosa acabam por sair para fora. Acabam pela fé que passam a ter em Cristo Jesus sair para fora. O Evangelho, caro espectador, não veio completar o judaísmo. O Evangelho não é uma fé judaico-cristã. O Evangelho é algo novo, é uma nova doutrina, é uma nova fé. Jesus Cristo não veio deitar panos novos em vestido velho. Jesus Cristo não veio colocar vinho novo em odres velhos. E quando ele disse isso, quando ele e seus discípulos foram indagados, interpelados por judeus que se sentiram ofendidos, vendo os discípulos do Senhor arrancando plantação de milho
e sem lavar as mãos comendo, dada a fome que sentiam. Os judeus, vendo aquilo que fugia da tradição religiosa, dos costumes religiosos, se ofenderam, se escandalizaram. Foi nesse contexto que Cristo trouxe à luz aquela parábola que mostra que ele não veio completar, corrigir, melhorar, aperfeiçoar nada. Ele não veio trazer remendo para o que até então existia. Ele não veio pegar algo novo, um pano novo e colocar numa roupa velha. Ele não veio trazer algo novo, um vinho novo, para colocar no odre velho. Ele veio trazer algo tão novo que aqueles que estivessem em qualquer forma de religiosidade se viriam constrangidos, impelidos a sair para fora, seguindo o Mestre para um novo caminho, uma nova fé, uma nova aliança. Vamos conferir isso em João capítulo 9, a partir do verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado o cego de nascença da sinagoga, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, o cego de nascença, e os que veem se tornem cegos. A liderança religiosa. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado. Quer dizer, se vocês reconhecessem a cegueira espiritual de vocês, eu poderia dar-lhes visão. Mas, por que agora dizeis, não vemos, subsiste o vosso pecado? Como vocês não reconhecem a vossa cegueira, eu não posso dar-lhes luz e purificação de pecado. Então, ele começa a citar, descrever a parábola do bom pastor, à vista deles, judeus, porque olha o que diz o verso 1 de João 10, em verdade vos digo a quem? Aos judeus que estavam conversando com ele, reagindo ao que eles estavam assistindo, o cego o adorando, e ele dizendo aquelas palavras sobre cegueira natural e espiritual. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus entrou pelo aprisco de Israel. O ministério dele era da circuncisão. Ele entrou no meio de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha ele entrando no aprisco, pela porta. Para este, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as eleitas, as predestinadas, aquelas que Deus elegeu antes da fundação do mundo, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, atenção, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então ele vai começar a explicar. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Atenção agora. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, olha aí, do mundo de Israel. A mim me convém conduzi-las. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Atenção agora para a reação daqueles judeus que estavam assistindo o cego de nascença fazer confissão de fé, que passaram a ouvir Jesus Cristo se apresentar como um pastor que conduz para fora. Olha a reação deles. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Porque o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Aleluia. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, Cristo é aquele mediador e apóstolo que, tal qual o mediador e apóstolo da anterior aliança, conduz os seus eleitos para fora de tudo aquilo que até então confiavam. Agora, na nova aliança, ninguém mais deve imaginar que é possível estar em Cristo e na velha aliança ao mesmo tempo. Não, quando Cristo ele veio para tirar para fora. Agora você não precisa se preocupar em ler, aprender, ensinar, pregar, praticar a lei, os profetas, a antiga aliança. Não. Agora você não precisa mais praticar os preceitos da anterior aliança. Nenhum sequer. Agora você não precisa mais estar apegado a Jerusalém, que agora existe, ao tabernáculo. Porque Cristo é aquele que nos conduz para fora. É o pastor que não vai para fora para buscar a ovelha perdida. Aquilo é o tratamento que ele dispensa àqueles que estão no mundo sem credo, sem fé, sem religiosidade alguma. Quanto àqueles que estavam até então nutrindo alguma fé, alguma religiosidade, sim. Com todo o respeito e consideração que se deve a toda e qualquer forma de religiosidade, é certo afirmar que, apesar de todo esse respeito que se deve ter a qualquer religião, não se deve imaginar que Cristo veio acrescentar a essas religiões. Cristo veio trazer algo novo e os seus eleitos hão de sair espontaneamente, alegremente, com fé, de debaixo de todo o credo, deixando todo e qualquer credo anterior para trás, completamente para trás, para seguir o Mestre no caminho para fora e passar a ouvir tudo de novo que ele veio trazer consigo das maiores alturas celestiais. Seja qual for o seu Deus, seja qual for o seu livro sagrado, seja qual for o seu templo, suas obras religiosas, seja qual for o seu profeta, seu ministro, seja qual for o seu templo, seja qual for o seu credo, não importa. Com todo respeito e consideração, te convido, venha para a graça de Deus,
Saia para fora de tudo aquilo que você esperava, confiava, pregava, ensinava e procurava praticar. Venha para fora, vá atrás de Cristo, o pastor que conduz para fora, porque esta é a vontade de Deus, que nós ouçamos agora somente o Filho e recebamos dele toda a novidade celestial e religiosa e espiritual que ele veio nos trazer. Aleluia! Cristo não veio remendar nada, ele veio trazer coisas novas. Cristo é aquele que nos conduz para fora de tudo, não só para fora do mundo, mas também para fora de tudo aquilo em que os homens confiavam, inspiravam de todas as religiões. Amém? Graças a Deus.